Olá galera, tudo bem com vocês? Missionário João Batista Feira na área para mais um pequeno vídeo. Olha, eu vou passar aqui o testemunho da mulher, agora do irmão Luiz. O vídeo dela é um vídeo comprido, né? Vou colocar aqui em duas etapas. Como ela, caminhando junto com o Luiz, ela conseguiu encontrar de fato aquela certeza, né? Que Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E elas, João 8:32, e ela junto com ele conseguiram, né? Estudando os primórdios da nossa fé. Isso é sensacional, galera. Olha, curta esse vídeo, se inscreva no canal. Vou fazer aqui essa primeira parte, depois eu faço a segunda. Futuramente terei surpresa para mostrar para vocês refutações de pequenos vídeos de pastores que falam mal sobre a nossa doutrina católica, ou então interpretam de maneira equivocada a doutrina. Eu vou fazer pequenos vídeos aqui refutando eles, não refutando a pessoa em si, mas sim o ideal que eles pregam, né? Não tenho nada contra pastores nem a evangélico não, mas a doutrina protestante sim é uma doutrina herética, e a gente temos que mostrar aqui, né? Vou estudando um pouquinho aqui de Santo Atanásio enquanto eu coloco esse vídeo para vocês. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Isso é algo muito grande, o milagre de Deus tirar dois irmãos de uma seita tão fechada como a Testemunha de Jeová e trazer para o seio da Santa Igreja. Aí a graça de Deus e o Espírito Santo, porque eles foram atrás da verdade, né? Isso é maravilhoso. E Deus, aquele que pedir, Deus mostra, assim como Jesus falou no Evangelho, né? Pedir e vos será dado, né? Salve a Maria, viva Cristo Rei. Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está aqui ouvindo a parte 2 do resumo da nossa história de conversão para a Igreja Católica depois de 40 anos como testemunhas de Jeová. Eu e o Luiz agradecemos de todo o coração por cada um que assistiu a parte 1 e agora está ouvindo a parte 2, que se dispôs a dedicar um pouco do seu precioso tempo para ouvir a nossa história. Foram mais de 3.000 comentários até a última vez que eu olhei, né? Comentários muito acolhedores, dando dicas também de leitura para crescimento espiritual. Anotamos aqui os livros, sugestões, comentários de agradecimentos, elogios, apoio. Então, estamos muito felizes mesmo com esse retorno de vocês. Então, eu nasci num lar Testemunha de Jeová, meus pais eram, os meus avós também eram, com exceção da minha avó paterna. Então, na verdade, eu e o Luiz, nós éramos terceira geração, né, de Testemunha de Jeová na família. Então, foi uma infância diferente das demais crianças de outras religiões, que eu não podia comemorar aniversário, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Natal, Páscoa, Ano Novo, né, nem cantar hino na escola. Então, nada disso era permitido. Aos 7 anos, eu fui publicadora. Então, ser publicadora é uma pessoa que vai com frequência na pregação de casa em casa. Então, todo domingo eu estava pregando, né, na casa das pessoas. E quando eu tinha em torno de 15 anos, meus pais se divorciaram. Então, foi um momento turbulento na minha vida e eu não estava batizada ainda. Então, dos 15 aos 20 anos, eu fiquei fora, não ia mais no salão. Com 17 anos engravidei da minha filha mais velha, né? Acabei sendo mãe solo, e aos 20 anos eu decidi voltar para a organização e me batizei. Em 2006 eu e o Luiz nos casamos, e minha filha mais velha tinha em torno de 9, 10 anos, e em 2013 para 14 eu engravidei da Cecília. Na organização das Testemunhas de Jeová, eu acreditava que tinha muito alimento espiritual, né, que não tinha necessidade de buscar fora, né, uma porque não incentivam, e outra porque existem muitos livros, né, dentro da organização, dos mais variados temas, para variados públicos, né, só de revista todo mês tem 4 diferentes. Então, eu estava muito ocupada, assim como a maioria das Testemunhas de Jeová são ocupadas em ler ali o material que é produzido, né, na organização. E também tem outro detalhe, né, quando tem as reuniões, nós temos que nos preparar antes para as reuniões. Então, se vai ser
é considerada a revista Sentinela, né, no final de semana, antes nós temos que ler aquele estudo, preparar as respostas para comentar, né, levantar a mão, comentar na reunião. Então, a vida de uma testemunha de Jeová, ela é de muita leitura ali dentro das literaturas, das publicações publicadas pela organização. Então, somando com mais, né, as atividades que a gente tem no dia a dia, né, de pré-escola, as tarefas de casa, enfim, consome 100%, né, do tempo da gente. Então, com toda essa rotina acelerada, nem sobrava tempo para mais nada, né? Quanto mais questionar e ir atrás, pesquisar, né? Então, também por vários fatores, né? Primeiro, porque os primeiros instrutores de uma criança são os seus pais, né? Então, seus pais chegam ali com a Bíblia, né? Explicam. Então, dificilmente um filho que ama seu pai vai questionar. E segundo, porque no nosso caso, a nossa infância e adolescência, ela foi ali nas décadas de 80 e 90. Então era uma época que não se tinha internet, não tinha como jogar as coisas no Google, né? Então, hoje em dia nós temos internet, temos várias experiências de vida de pessoas ensinando sobre teologia, história, tem PDF gratuito de livros, resumos, audiolivros, né? Então, mas naquela época não se tinha toda essa abundância de recursos, de informações, né? E em terceiro, porque para nós estava tudo ok, né? A teologia, até as proibições faziam um certo sentido, né? Porque todas elas eram embasadas em textos bíblicos. Então, gostando, não gostando, parecia tudo certo, né? Então, outro fator é que não tínhamos parâmetro, né, de comparação, né? Éramos proibidos de entrar numa outra igreja, seja para assistir um culto, uma missa, e até mesmo entrar para assistir um casamento. Então, nunca tínhamos ouvido uma pregação de um pastor ou de um padre sobre determinado assunto. Então, sabíamos das outras religiões aquilo que a liderança da organização passava. Então, se a Igreja Católica acredita em Trindade, nós conhecíamos a Trindade da forma como o corpo governante passa. Então, e geralmente ninguém questiona, porque eles colocam citações de fontes, né? Então, é aceito pelos membros, não é questionado. E também tem um outro fator importante, que questionar o corpo governante, né, a liderança, é um assunto muito sério. Então, se a pessoa continuar ali questionando, é passível de desassociação, que é uma expulsão. Nesse processo que eu e o Luiz passamos, de questionar, né, as coisas, né, a teologia, as regras, eu fui consultar um ancião mais velho, né, de outra congregação. E fui conversando com ele sobre algumas coisas, e uma das primeiras coisas que ele já me respondeu foi cuidado, né, você está com atitude apóstata, né, deixa na mão de Deus, lembre-se lá dos exemplos de Corá, Datã e Abirão, né, e embora eu questionei também a pessoa, né, eu falei, mas o exemplo deles, a rebelião que eles tiveram com Moisés é muito diferente do que eu estou questionando, né, a postura deles, as intenções deles são muito diferentes das minhas, né, eu só estou querendo entender algumas coisas que as publicações não estão me mostrando. Então, normalmente, quando a pessoa ela começa a achar estranho algo na doutrina ou nas regras, ela acaba ficando quieta, orando, deixando na mão de Deus, esperando que numa publicação nova ou num discurso venha a resposta para aquela dúvida dela, né? Então, outro fator também que eu percebi, que nos prendeu tanto tempo, né, dentro da organização, é que o sistema de ensino é focado em perguntas fechadas. Então, tanto nos livros quanto nas revistas, né, se tem lá o tema, o parágrafo e perguntas para cada parágrafo. Então, quando eu fui para a faculdade, lá em 2009, 2006 até 2009, eu percebi assim que o sistema na faculdade é diferente, né? Então, eu entendi claramente que esse sistema de pergunta fechada, ele é um sistema que te condiciona, né, limita você criticar, você avançar mais, né, no aprendizado, né, porque qual que é o objetivo ali? É você ler aquele capítulo e responder as perguntas que estão ali, né, embora se coloquem textos também para pesquisa,
mas não estão todos os textos da Bíblia relacionados àquele tema, né? Então, embora leiam a Bíblia toda, né, incentivem as pessoas a lerem na tradução Novo Mundo, que é a tradução exclusiva das Testemunhas de Jeová, acaba as doutrinas e tudo girando em torno de alguns textos, né? Então, voltando, né, nossa vida na organização, nós casamos e o Luiz, ele não tinha o alvo de ser um servo ministerial, um ancião, né? E um homem casado não querer ser um servo ou um ancião é algo suspeito, né? Ou ele deve, né, uma coisa na moral dele, no caráter, está comprometido, ou ele é espiritualmente fraco, né? Então, esse fator dele não querer ser servo, ancião, acabou, assim, as pessoas se afastando da gente, sabe? E, posteriormente, também, quando eu estava grávida, o Luiz, ele começou a vender o livro dele, que ele tinha escrito. O primeiro livro que ele escreveu é Pacto de Sal. Eu vou deixar aqui as referências para vocês verem, quem tiver curiosidade. E por causa desse livro, ele foi chamado para uma comissão judicativa, né, que é uma reunião que 2 ou 3 anciãos de porta fechada fazem com a pessoa, né, e essa pessoa, ela tem que ir sozinha. Então, no caso, eu não estava junto para ajudar ele, né, a lembrar de alguma coisa ali, ou até mesmo testemunhar a favor dele, né. Então, acusaram ele de apostasia, que era um livro errado, que tinha que parar de vender esse livro. Então, o Luiz teve que pedir desculpa e o livro ficou proibido de vender. Então, esse julgamento, né, a gente nos sentimos injustiçados, né, o julgamento foi frio, né, só com acusações, né, então ele ficou lá trancado, sendo acusado. Então, isso nos abalou bastante, porque sentimos, assim, que fora a injustiça, todo o nosso zelo, até então, trabalho voluntário, foi jogado tudo fora, né. Alguns dias depois ali, nossa filha nasceu, e em 3 meses que eu não fui para o salão, né, devido a ela não ter ali as vacinas básicas, ser inverno, somente 2 pessoas da nossa congregação vieram nos visitar, nenhum telefonema. Então, assim, aos poucos a gente foi realmente sendo excluído de tudo. Então, era bem comum, assim, nas redes sociais estar a congregação reunida, ou as mães de seus filhos, e o convite não ter chegado lá em casa, não. Mas, assim, independente do tipo de tratamento, né, embora se fale muito do amor cristão dentro da organização, né, na prática nós acabamos sentindo na pele, né, que se você ali não está toda semana na pregação, toda reunião comentando, estando ali bastante participativo, né, em todas as atividades, né, a pessoa ela vai ficando mais pro canto, né, sendo considerada espiritualmente fraca. Mas mesmo assim não vimos assim motivos sólidos para sair da organização, né? Problemas de relacionamento, pessoas, né? Acontecem. E então, e até assim, ir para onde? Para qual igreja, né? Porque dentro da organização se ensina que todas as religiões são falsas. Somente, né? Dentro da organização você tem a salvação. Então, iríamos para onde, né? E com base em quê? Só nessas questões assim de relacionamento não fazia sentido para nós, né? Então, foi nos últimos 3 anos que realmente, de fato, conseguimos enxergar motivos sólidos mesmo, né, para a conversão. Posso dividir esses 3 últimos anos em 4 partes do nosso processo de virada, assim, de cosmovisão. Um deles é o estudo da escatologia, que nos levou a descobrir a Trindade e outras verdades. Também a desconstrução de crenças e doutrina das testemunhas de Jeová. O terceiro ponto seria o estudo, né, dos primeiros cristãos, né, e chegamos na Igreja Católica. E por fim, né, como consequência, os ataques, né, de familiares em relação à nossa conversão. Então, em relação à primeira parte do processo, né, o estudo da escatologia, então começou ali a acontecer na pandemia, né, então com aquela nova realidade, né, todo o sofrimento, quarentena, que não acabava mais, incertezas do futuro. Aí eu pensei assim, meu Deus, né, que cavaleiro do Apocalipse está solto, né, então eu fui relembrar num livro que tem na organização, que fala justamente
livro inteiro, né, de Apocalipse. O nome do livro é Revelação, um grandioso clímax está próximo. E eu fiquei assim, desconfortável quando fui lendo os capítulos, sabe? Não sei nomear um sentimento adequado, mas assim, me senti mal. Porque tudo que eu ia lendo ali de Apocalipse se referia somente às testemunhas de Jeová. E algumas coisas ali mostrava que de Apocalipse que já aconteceram lá atrás com os primeiros, né, fundadores da organização, que foi Russell, Rutherford, aí colocava, inclusive, fazia relação de uma parte do livro do Apocalipse com algum evento que eles passaram. Então, assim, eu senti que as minhas dúvidas não foram respondidas naquele livro, eu me senti estranha lendo tudo aquilo, então eu precisava, em outro momento, pesquisar mais sobre esse assunto. E por coincidência, naquela semana, o Luiz ele tinha separado umas lives para a gente assistir, e então vamos escutar o que os teólogos estavam falando sobre a pandemia, né, a relação com a Bíblia, o que tudo estava se comunicando. Então vamos ver a opinião das outras religiões, né. Então eu acho que isso é um ponto principal, um recado que eu deixo, é assim, se permita ter a liberdade, o direito de pesquisar as coisas, né. Então eu acho que isso foi muito importante no nosso processo. A gente falou, eu tenho o direito de pesquisar, porque eu posso questionar aqui, pesquisar e entender que onde eu estava certo, e ok, né? Mas eu também tenho o direito de pesquisar e descobrir que não estava certo. Mas assim, ao ouvir os teólogos falarem, o primeiro choque, né, foi escutar a própria palavra escatologia, né? Agora eu falo normalmente, mas assim, quando eu vi a primeira vez, o que significa isso, né? Então, eu fiquei até envergonhada, porque eu me achava tão conhecedora da Bíblia, né? Tantos anos na organização, pregando de casa em casa, sabia manusear ela muito bem, rapidamente, né? Defender a minha fé. E então eu já levei assim um susto, né? No tanto de termos, conceito que os teólogos trazem, né, o aprofundamento da Bíblia é muito interessante, eu aprendi bastante mesmo. Vamos assistir também a série The Chosen. Quando ela iniciou, era só transmitida ainda pelo aplicativo, né, nem estava com esse sucesso todo de hoje ainda. E começamos ali a ter um novo olhar, sabe, de Jesus. Ele era diferente daquele Jesus que nós víamos na organização. E gostamos muito porque também podemos entender melhor o contexto, né, dos discípulos ali que viviam, a sua fé, as limitações que eles tinham, os obstáculos, né, então também me fez ter um novo olhar sobre os discípulos. E eu tinha uma outra ideia deles, assim, então aprendi muito. E esses estudos acabaram indo também, nos levando a canais judaicos, né, que ensinam sobre o Antigo Testamento, nos ajudou a entender melhor sobre o povo judeu, entender os costumes da época de Jesus e dos discípulos, aprendemos várias curiosidades. E outro canal também que começamos a acompanhar era focado nos pontos turísticos de Israel, né, para os cristãos fazerem as visitas. Então, nesse momento nós já queríamos ir para Israel, né, então, e interessante que assim, na organização existe zero interesse das pessoas quererem ir para Israel. Mas o sonho de todo mundo é para ir para Betel, ou uma filial, né, da organização dos Estados Unidos. Mas, assim, a gente começou a achar estranho, né? Mas não é mais interessante visitar onde Jesus nasceu, viveu, né? E se sacrificou? Eu ouvi nos teólogos dizerem tantas vezes, Jesus é Deus, e afirmando tanto, né? Aí nós começamos a nos perguntar, mas eles estão falando com prova em quê? Onde que está isso na Bíblia, né? Porque como testemunha de Jeová, nós acreditávamos que Deus é o Criador, é Jeová. E Jesus, ele foi a primeira criatura criada por Deus, né, sendo inferior. Jesus é o próprio arcanjo Miguel, né, um ensino igual dos adventistas. E Espírito Santo, ele é só a força ativa de Deus, não tem personalidade, né, não é uma pessoa. Inclusive na tradução Novo Mundo, né, na Bíblia dos TJ, Espírito Santo é escrito com E minúsculo e S minúsculo. Então, tudo que os teólogos estavam falando, nós estávamos achando interessante, fazia sentido, fomos pesquisar, era verdade, né? Só que no momento que eles estavam afirmando que Jesus é Deus, entrou em conflito com o que a nossa doutrina, né? Então, assim, a grande felicidade foi que nós nos permitimos pesquisar, né? Então, deixa que eles provem pra gente, né? Então, como eles iam citando os textos também, e alguns não citaram, mas daí a gente colocava as palavras-chave e pesquisava. Então nós fomos verificar, né? Fizemos igual os bereanos, descritos em Atos capítulo 7, né? Então fomos averiguar se era verdade. O problema é que quando
questionamos as coisas dentro da organização, ele gera um grande desconforto interno também para nós, porque é como se nós estivéssemos confrontando Deus, né, a nossos próprios pais. Então é complicado, né? A sensação é que você está desacreditando não da doutrina, mas do próprio Deus. Mas nós precisamos ter certeza, né? Então fomos pesquisar. E também descobrimos a Bíblia interlinear, né? Eu gosto muito da NEP, sugiro ela. Então nós pegávamos um texto e colocávamos na Bíblia interlinear, escolhíamos uma tradução em protestante, normalmente Almeida Ferreira ou a King James, e uma católica, né, Jerusalém, Ave Maria, e na tradução Novo Mundo. Então o mesmo texto nós olhávamos de várias maneiras, né? E percebemos que sim, né? Jesus Cristo é Deus, no grego original, e em todas as outras traduções, menos na tradução Novo Mundo. Então ficamos assim, fora do corpo, naquela hora, do tamanho do susto, dias processando tudo isso, hora que concluímos, depois de dias que isso era verdade, não era... choramos muito, né? Então foi bem difícil aí a gente ver que estava ocultado, né? Então, para quem quiser saber mais detalhes, esses textos eles estão na nossa carta de dissociação, né? O Luiz comentou na parte 1, o acesso também pode conseguir aqui, e também o Luiz vai fazer um vídeo posteriormente explicando essa carta mais devagar, detalhado, só para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Embora ali a carta em si ela já fale por si, né? Mas ele vai fazer também esse vídeo. Então, nosso chão, assim, abriu um buraco e nós fomos engolidos com essa realidade, né? Então, como nós não pudemos enxergar isso, aquela certeza de blasfêmia, desonramos, né? A Trindade existe, ela é real, né? Então, foi um choque muito grande, sabe? É uma tristeza uma pessoa ter passado 40 anos acreditando que a Trindade não existe e, de repente, ver os textos e ver que ela existe, né? Então, mas assim, a tristeza passou, né? Imediatamente aceitamos a Trindade como uma realidade e buscamos assim, vamos nos retratar, né? Então vamos nos retratar, vamos nos aprofundar, incluir essa nova realidade em nossa vida. Então, ao nos aprofundarmos mais, lendo outros textos, né? Então nós colocamos uma imagem até de Jesus na nossa sala, para que pudéssemos sempre olhar para ela e ter em mente que, né? Ele é Deus. Então o Luiz ele postou até no Instagram dele na época, porque ele fez uma imagem usando a IA, né? Então ela era uma imagem exclusiva de Jesus, só nós tínhamos. Então, mas assim, já veio um amigo nosso que gostamos muito dele, ele mora em outro país e ele nem frequenta mais o salão já há muitos anos, né? Nem trabalha mais no serviço de pregação, mas ele foi questionar o Luiz sobre aquela imagem, né? Porque assim, uma testemunha de Jeová ela não pode ter imagem em casa de nada, né? Nem de Jesus, Espírito Santo, nada. Então, nós estávamos fazendo algo, né, no conceito da organização errado. E outra curiosidade também é que uma testemunha de Jeová ela não pode usar termos assim como aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Então, são termos assim que são usados por outras religiões, né? Internamente não se usa essas palavras. E também até mesmo rezar a oração do Pai Nosso, né? Ele não pode, porque para a organização, a oração que Jesus ensinou, ela é uma oração modelo, não é uma oração para se repetir, então ela é uma oração modelo. Você nunca vai ver uma testemunha de Jeová rezando a oração do Pai Nosso. Então até ali a gente já tinha, né, descoberto a Trindade e com uma imagem de Jesus em casa, né. Bom, então ali como já tínhamos através de alguns textos vendo que a Bíblia que nós tínhamos era diferente, né, então fomos comprovando, né, que a tradução Novo Mundo ela não é fiel ao grego koiné, que foi, né, a língua escrita nos manuscritos mais antigos. E assim fomos vendo que vários outros textos eles estavam camuflando a divindade de Jesus. Então a nossa carta de dissociação ela traz uma relação de vários textos e também os principais motivos que nos fizeram sair da organização, né? Que foram esse motivo, né? A negação da divindade de Jesus Cristo, a restrição da participação do pão e do vinho, que nega a Eucaristia, a negação da personalidade, pessoalidade e divindade do Espírito Santo, né? E o corpo governante se coloca como representante de Deus, e a tradução Novo Mundo que possui textos adulterados.
Então, alguns talvez perguntem, mas como que vocês não viram, né, que a Bíblia de vocês era diferente antes, né? Então, embora eu também já ouvi isso de algumas pessoas, né, então realmente nós não vimos isso porque o que nos é dito na organização, né? A liderança fala, a nossa tradução é a mais correta. Eu achava que a diferença era somente essa, em acrescentar o nome de Jeová onde estava Senhor, né? E que outras palavras também elas foram trocadas porque eram palavras sinônimas, né? Para ter uma linguagem mais moderna, mais fácil de ler, né? E outro motivo também é nós não comparávamos a tradução mais recente com a tradução anterior. Então, ao pesquisarmos todo esse processo, a gente viu que também tem bastante diferença essa Bíblia mais recente de capa prata com a de capa preta. Eu vou deixar aqui um exemplo para vocês, se quiserem pausar, para dar uma olhadinha nessa diferença da tradução. Então, entendemos que onde estávamos, né, não estava correto. Então, porque não acreditava na Trindade, a Bíblia ela estava com uma tradução diferente das outras. Então, colocamos um filtro para onde nós iríamos, né? Selecionamos religiões principais mais antigas, que acreditam na Trindade. Então, foi a primeira linha de corte. Né, e ficamos com a batista, presbiteriana e deixamos a católica por último. Então, ao estudarmos, né, fomos percebendo que para ter um entendimento da Bíblia é necessário ter a tal da exegese, a hermenêutica, né? Então, a pessoa para interpretar a Bíblia e também qualquer texto, ela precisa ser um crítico textual, ela precisa analisar a gramática original, estudar o texto e o entorno do texto, os antecedentes históricos, culturais. Então, exige assim uma análise muito cuidadosa, né, antes de você afirmar aquilo, né? Então a interpretação precisa ser muito detalhada. Então, para ser um exegeta assim da Bíblia, a pessoa precisa ser um especialista, né, nos idiomas originais da Bíblia, tanto o hebraico quanto o aramaico e o grego koiné. Então, fomos ver quem eram esses exegetas da organização, né, que traduziram a Bíblia dessa forma, quais são os nomes, né? E para nossa surpresa, sim, os nomes são mantidos em sigilo. E descobrimos um nome, o nome de Johannes Greber. Então, ele foi um dos que colaborou com a tradução Novo Mundo, e ele e a esposa dele, eles eram espíritas. Eu vou deixar aqui uma fonte de uma literatura de 1956, né, onde na revista Sentinela a organização já sabia que Greber era espírita, né, porque esse homem, ele escreveu num livro em 1937 afirmando que era, então ele nunca escondeu das pessoas, né. Mas o fato é que Greber traduziu, né, então quando ele traduziu João 1:1, né, ele acrescentou ali o artigo indefinido 1, colocando ali como Jesus ele é um Deus, né, e Deus ainda em D minúsculo. Então colocou Jesus como um Deus menor, inferior a Deus. Então fizemos assim uma imersão nesse texto de João 1:1, né, porque e deu 19 páginas de pesquisas e olhando ali os principais especialistas, né, linguísticos de grego. Então, não tem dúvidas, aquele artigo definido 1 não existe e não deveria estar ali. Então, aos poucos também fomos aprendendo que Jesus ele não morreu na estaca, como as testemunhas de Jeová afirmam, né? E existem evidências textuais na própria Bíblia, evidências de literatura romana, evidências linguísticas. Quando entendemos que Jesus não morreu na estaca, sim numa cruz, né? Compramos uma cruz, colocamos em casa, uma cruz com Cristo. Então, ela nos mostra sempre, né? Nos volta ao momento de amor, né? Onde mostra a altura, a profundidade, a largura do amor de Jesus por nós, né? Então, quando a gente olha para Jesus na cruz, a gente olha que é por aquele momento que nós estamos aqui e que toda a esperança da raça humana se refez. Então, ao estudarmos outro golpe de realidade, que foi muito doloroso também, descobrimos que estávamos em uma seita. E que o fato de chamar as testemunhas de Jeová de seita não é uma forma de xingamento.
né, ou um termo pejorativo para menosprezar esse grupo religioso, mas porque o que faz uma religião ser cristã, de fato, é ela acreditar que Jesus é Deus e acreditar que ele morreu na cruz. Então, quando aquela religião não tem essa verdade como doutrina, ela é considerada uma seita. Então, essa é uma definição teológica, assim. Então, depois de tudo isso, né, entendemos que o nosso batismo, então, também não era válido, né, porque se estava dentro de uma religião não cristã, né, o batismo de testemunha de Jeová, ele não é feito, usado em nenhum momento a fórmula cristã que Jesus ensinou, descrita em Mateus 28:19, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente descobriu que se a gente quisesse ir para a Igreja Batista, Presbiteriana, Católica ou alguma outra denominação cristã, teríamos que ser batizados de novo, né? Porque aquele batismo não foi válido para um cristão. Então, sendo assim, nem nosso casamento, de forma religiosa, para Deus foi válido, né? Foi, assim, bem difícil processar tudo isso, porque acabou sendo, assim, um efeito cascata da realidade da Trindade, né, que nós não aceitávamos como verdade. Então, foi um golpe bem duro, bem difícil. Sentimos assim que a nossa vida, ela, no sentido espiritual, foi em vão. Foram 40 anos para nada, né? Nesses 40 anos nós não agradamos, não honramos a Deus, blasfemamos, né? Então nós percebemos que nós éramos pagãos hereges com rótulo de cristãos, no nosso ponto de vista, nos auto-julgando, né? Então, a gente precisava urgente se retratar, né? Porque a situação nossa espiritual estava bem complicada, né? Precisávamos achar uma igreja para nos reconstruirmos, né? Reconciliarmos com Deus, né? Então, porque assim, é claro que seria para nós muito cômodo continuar em casa, assistindo um culto ali, entendendo assim